Bom dia, mais uma Manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de setembro, nós vamos meditar em Ezequiel, capítulo 12 ao 14. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O profeta agora descreve o cativeiro. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habita no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles para o exílio. E do lugar onde estás, parta para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que entendam, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio, e depois à tarde sairás à vista dele como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás. Às escuras a transportará. Cobre o rosto, para que não veja a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como se ordenou, assim eu fiz. E de dia levei para fora a minha bagagem de exílio, então à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede. Às escuras eu saí e aos ombros transportei a bagagem à vista dele. Pela manhã veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes, assim diz o Senhor, esta sentença refere-se aos príncipes de Israel, de Jerusalém, e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dizes: eu sou o sinal, como eu fiz, assim lhe fará eles. Irão para o exílio e para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem, e a escura sairá, abrirá o buraco na parede para sair por ele, cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei minha rede, sobre ele será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha morrer ali. Ele está falando fatos que são narrados em 2 Reis, capítulo 25, 7. Jeremias 52, 11 também descreve isso. A todos os ventos espalharei. Para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas suas tropas desembainharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pela terra. Deles deixarei ficar alguns poucos, que escapou da espada, da fome, da peste, para que publiquem todas as coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a água beberás com estremecimento e ansiedade. Dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, terra de Israel. O seu pão comerás com ansiedade e a sua água beberá com espanto, pois a sua terra está despojada e tudo quanto contém por causa da violência de todos os que nela habitam. Olha só, né? Tudo aquilo que o profeta fazia era o que iria acontecer. E veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia?
Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel, mas diz ele, os dias está se aproximando e o cumprimento virá da profecia. Porque eu, Senhor, falarei, a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada, porque os vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio ainda a palavra do Senhor, filho do homem, eis que a casa de Israel diz, a visão que tem é para muitos dias, e ele profetiza em tempos que estão muito longe. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Capítulo 13, profecia contra os falsos profetas. É isso mesmo, tinha muitos naquela época e profetizavam aquilo que tanto o povo queria. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza quanto o profeta de Israel, que profetizando exprimem, como dizem, o que lhes veio o coração. Ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. Não subsiste as brechas, nem fizeram muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas, adivinhações mentirosas, e o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visão falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor. E a minha mão será contra os profetas que têm visões falsas, que adivinham mentiras, não estarão no conselho do meu povo e não serão inscritos nos registros da casa de Israel, visto que andam enganosamente, enganando o povo e dizendo paz quando não há paz. E quando se edifica uma parede, e os profetas a caíam. Dize aos que caíam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de Saraiva, caireis, e tu, vento impetuoso, romperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, não está a cal com que a caíste? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei romper no seu furor, e a chuva de inundar haverá na minha ira, pedras de Saraiva na minha indignação para consumir. E ele ainda continua falando ainda mais contra os falsos profetas. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo, que profetiza de seu coração, profetiza também contra elas. E diz assim do Senhor, ai das que cosem invólucros, feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho para caçarem almas. Quereis matar as almas do meu povo e preservar outra para vós mesmo? Vós me profanaste entre o povo por punhados de cevada, por pedaços de pão, para matares as almas que não haviam de morrer, para preservares a vida de almas que não haviam de viver, mentindo assim ao povo que escuta mentira. Portanto, assim diz o Senhor, eis, ai vou eu contra vós, invólucros feiticeiros.
com que vós caçais almas como aves, e a arrancarei das vossas mãos e soltarei livres como aves as almas que prendeste. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. Nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 14 é o castigo dos idólatras. Então vieram ter comigo algum dos anciões de Israel, e assentando diante de mim, veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, para sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor, quando o homem da casa de Israel se levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a iniquidade, vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Idolatria. Voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal de provérbio, e eliminarei do meio do meu povo, e saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei este profeta. Estenderei a mão contra ele e eliminarei do meio do povo. Ambos levarão sobre si a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E para finalizar, o capítulo 14, ele vai falar sobre a justiça do castigo de Deus. Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio desses 3 homens, Noé, Daniel, Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem seus filhos, nem as suas filhas. Eles só seriam salvos e a terra seria assolada. Você consegue perceber a dimensão desta palavra? Ou se eu fizer vir a espada sobre esta terra e disser: espada passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como vive o Senhor, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos, nem as suas filhas. Eles não, somente eles seriam salvos. Ou se eu enviar peste e derramar o meu furor e eliminar dela os homens e os animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Noé, Daniel,
Jó estivesse no meio dela, não salvaria nem o seu filho e nem a sua filha. Pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, porque assim diz o Senhor: quanto ao mais, se eu enviar os meus 4 maus juízo, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém para eliminá-la dos homens e dos animais, mas eis que alguns restarão nela, que levarão para fora tanto o filho quanto as filhas, e que eles viverão e virão a vós outros, e vereis o seu caminho, os seus feitos. Ficareis consolados do mal que fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes aos seus caminhos e os seus feitos, e saberão que não foi sem motivo tudo quanto nela diz o Senhor Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos, Senhor, olhar para a Tua palavra e aprendermos com ela, de não termos diante de nós nenhum ídolo, nenhuma imagem, mas todos os dias declararmos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e não há outro Deus além de Ti. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.